Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio e pelo Facebook da Multirio também. Você que acompanha a gente já está acostumado com o nosso bate-papo, sabe que a gente traz pautas importantes para serem discutidas no ambiente escolar e familiar também. E hoje o Hashtag Educa traz uma novidade que, se tem novidade na escola, tem novidade no Hashtag Educa. E uma novidade que está me encantando, eu estou super animada com o programa de hoje. Já dá para dar uma olhada, que assim, a gente está com a câmera aberta, deixa eu só dar uma espiada aqui no monitor. Estamos. Já deu para dar uma olhada que o estúdio está com uma decoração diferente hoje, né? Um tapete ali no chão, tem um suplá aqui embaixo do hashtag, nas minhas costas tem aqui uma almofada diferente. Você está pensando que isso tudo é a parte de cenário novo do hashtag, uma nova decoração assim que está aqui despropositadamente? A gente vai falar do talento do nosso entrevistado e que está levando este talento para dentro da escola. Você participa com a gente aqui no Hashtag Educa, você já sabe, pelas nossas postagens no Facebook, onde você também encontra mais conteúdo sobre o que a gente está conversando aqui no estúdio, e envia suas questões, conta a sua experiência para a gente, manda as suas perguntas, porque a sua participação é extremamente importante, a gente quer te ouvir. Esse é o momento da troca. E se você estiver acompanhando a gente aí pela tela maior da televisão, no conforto da sua casa, de repente, manda para a gente as suas questões via WhatsApp. O importante é você participar, que essa troca é fundamental. E olha só, eu vou perguntar para você, se você acha que crochê e yoga são atividades que têm em comum a precisão, a paciência, né? Não vou falar em perfeccionismo, mas pelo menos o cuidado ali e a concentração, se você acha que elas têm em comum isso, você acertou. Mas se eu te dissesse que o crochê e a yoga têm em comum a escola pública tradicional, como é que a gente pode pensar nisso? Assim? Como é que você iria elaborar como aplicar isso na escola? Hoje a gente vai conversar com dois professores que fazem esse trabalho e te digo mais, o crochê não é dado pela professora de artes, não. Muito menos a yoga pelo professor de educação física. A gente conversa com Fábio Dias, que é professor de inglês da Escola Municipal Alberto Rangel, na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Não é isso, Fábio? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa e também com a pedagoga e professora de História do CIEP Adão Pereira Nunes, em Acari, aqui no Rio de Janeiro, Heloísa Helena Oliveira. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela participação. E olha só, comente com a gente, mande as suas questões, participe, é super importante. Depois eu vou tocar na localização da escola, mas Sim. assim, por que, Fábio, você decidiu levar o crochê? Primeiro, olha, eu vou confessar, quando a gente pensa em crochê, a gente pensa, e várias pessoas já devem ter dito isso para você, a gente pensa logo nas nossas avós, nas nossas tias-avós e tal. E assim, no senso comum, a gente também pensa que isso poderia ser dado pelo professor de arte, né? A Heloísa já está até assim, ó, do tipo né? É verdade. Como um professor de inglês resolve dar aula de crochê? Bem, boa tarde, né, Boa Flávia? tarde. Bem, olha, tudo começou lá na minha infância, quando eu era garoto e ao invés de preferir jogar bola, eu também de vez em quando jogava bola. Não vou dizer que não jogava. De vez em quando jogava bola, muito mal. Mas quando visitava minha tia, eu pedia muito insistentemente a ela que me ensinasse crochê. E ela muito insistentemente dizia que não. Não, não, não. O que eu vou explicar para tua mãe? Né? Te ensinando crochê. Então, começou lá atrás, eu comecei a aprender um pouquinho, os rudimentos. Ela me ensinou muito pouco, até por essa razão, né? Porque a gente não sabe explicar. Talvez porque dissessem que era uma atividade só para as meninas, Sim, né? No sim, passado, né? sim. E dali para frente eu comecei a desenvolver a habilidade. Passei por várias situações que me levaram a aprender o crochê de uma maneira um pouco mais profunda e desenvolver essa habilidade tanto comercialmente, vendia para os meus colegas na escola, vendia para as pessoas e vendia até mesmo fazendo dentro da condução. A pessoa olhou, você faz crochê? Faço.
Ah, você faria um jogo de banheiro para mim? Faço. E onde você mora? Ah, eu moro na Vila da Penha. Tá, eu entrego lá na Vila da Penha. Tá, faço. Peguei o telefone da pessoa, troquei o telefone e vendi para a pessoa que morava na Vila da Penha, falando com ela na condução. E todas essas coisas me levaram a querer trazer esse projeto para a escola. Por quê? Porque a minha turma, na época, as turmas para as quais eu dava aula, elas eram bastante agitadas. E elas são ainda. Não vou dizer que não sejam, elas ainda são. Mas eu sempre achei, acreditei que essa arte é uma forma de acalmar, é uma forma de trazer concentração, ajuda na concentração. Então, eu tinha certeza que poderia ajudar as crianças. Eu propus à direção, a diretora concordou, as crianças me viam fazer crochê e gostaram da ideia. Elas me viam, porque eu ficava na sala dos professores fazendo crochê, elas falavam, professor, que legal, que maneiro, que tranquilo, poxa, eu quero aprender. Então, eu aproveitei a oportunidade e quis também, eu sempre quis fazer, era uma vontade minha também. É interessante você falar sobre isso, porque assim, todo mundo, né, todo mundo é ótimo, né, mas muita gente, independente de morar no Rio de Janeiro ou não, tem mais ou menos uma ideia, né, de onde é a Cidade de Deus por conta do filme, enfim, que foi amplamente divulgado, né, já tem bastante anos já acontecendo de filmagens, exibições, etc. e tal. Então, Cidade de Deus é um lugar que a gente sabe que carece de uma série de coisas, entre outras coisas, a tranquilidade por conta da própria violência. Sim. Mas, independente do lugar Cidade de Deus, a gente hoje tem uma geração que muitos professores, pais, todo mundo, né, se queixa que são um tanto quanto inquietos, né? E aí o crochê, de repente, se na sua escola não está inserida num contexto de área de risco, uma área conflagrada, mas o crochê pode ajudar na concentração. E muito. E muito. Quais são os resultados que você tem disso? Na primeira experiência, a primeira turma, a gente teve alguns resultados bastante interessantes. Alguns alunos que eram bastante pontuais, que ficaram na minha turma, ficaram mais tranquilos até no desenvolvimento de notas. As notas foram um pouco melhoradas em relação ao segundo semestre, porque foi no primeiro semestre que esse aluno permaneceu comigo. As notas dele no primeiro semestre foram umas e no segundo semestre ele deu uma pequena continuidade, mas assim, foram um pouco menores do que no primeiro. Só para você entender, que eu acho que a gente esqueceu de falar isso. É verdade. É uma eletiva, né? Isso. É uma eletiva, não está na grade curricular no sentido de disciplina obrigatória, mas é uma eletiva que você conseguiu criar na escola. Sim, ela é aproveitada por 6 meses, então um período de um semestre. Então agora, Heloísa, eu estou vendo você concordando, a gente já conversou para poder fazer o roteiro. A sua situação não é muito diferente da do Fábio, né? A Cari também tem um contexto de violência e aí uma irritabilidade, uma inquietação natural do próprio bairro, mas você conseguiu fazer os alunos meditarem. Boa tarde. O projeto começou em 2013 e, na verdade, por uma questão pessoal, né? Que a gente vive hoje em dia 2 males do século, né? A depressão e a ansiedade. Eu era extremamente ansiosa e a turma extremamente agressiva. Era uma turma que, quando eu cheguei na escola, já tinham passado 8 professores pela turma. Eu cheguei na escola em março. E, em média, nós tínhamos 5 casos de agressão por dia, física. E alunos pequenos, né? Crianças na época de 9, 10 anos. E eu falei, gente, se funcionou para mim, por que não tentar com eles, né? Mas a primeira aula foi uma catástrofe, foi terrível. E eu falei, nunca mais eu dou isso na minha vida. Por quê? Porque eles não conseguiam se concentrar. Porque eles não tinham esse hábito, né? São crianças de uma região muito difícil, com muita violência,
com muitos casos de abandono, de omissão por parte dos próprios familiares. E na semana seguinte que eu dei a primeira aula, um aluno perguntou: professora, você não vai dar mais aquela aula que acalma a gente, que deixa a gente tranquilo? E foi aí que eu falei, gente, vale a pena tentar. Ficou a semente 1. E aí a gente continuou, foi difícil. No yoga, inicialmente a criança pensa que o yoga é só a postura, só a posição, mas o yoga vai para muito além disso, né? Ele aumenta muito a capacidade de concentração, de relaxamento. Você consegue prestar mais atenção ao falar, ao escutar, que é fundamental para todos, não só as crianças como os adultos. E a partir daí, no ano seguinte, essa turma que tinha em média 5 casos de agressão todos os dias, a gente fechou o ano com 1 caso de agressão física. Um ano inteiro. Ou seja, você conseguiu ter uma redução, ter uma comunicação não violenta com eles dentro da escola, uma mudança de postura. De postura, porque eles compreenderam que para o outro falar, né, ele tem que parar para o outro falar, ele tem que esperar o momento dele falar. O yoga desenvolve a empatia, né, a flexibilidade, a estabilidade. A criança ainda não sabe nomear ainda o que sente, mas ela sente. Ela sente raiva, ela sente ciúme, ela sente inveja, ela ainda não sabe nomear. Mas o yoga, ele traz uma tranquilidade necessária para que ele entenda o que ele está sentindo. E, a partir daí, ele saiba como agir diante disso. Agora, enquanto o Fábio dá uma letiva, você consegue fazer isso no seu horário, porque você é professora do primeiro segmento. Então, Sim. você fica com eles, dando todas as áreas de conhecimento, todas as disciplinas. Como é que você encaixa o yoga no seu planejamento? Eu pensei muito sobre isso, pedi autorização à minha diretora, né? Porque não é uma matéria obrigatória, não é uma eletiva, que no primeiro segmento não temos eletiva. Infelizmente, seria excelente se tivesse. E ela abriu essa exceção, no sentido de que nós trabalhamos com eles de forma integral. E aí, começou com uma vez na semana, e eu comecei com meia hora, dentro do horário. Então, meia hora antes da saída, eu fazia atividade com eles. Hoje em dia, a gente já faz uma vez na semana, 1 hora. Às vezes, dependendo do calendário escolar, a gente consegue fazer 2 vezes na semana. E há 2 anos, eu comecei a fazer a meditação também. Além do yoga, nós iniciamos a meditação. A gente já tem participação aqui, olha, o Gabriel Leite, o quão importante é a interdisciplinaridade expressada em projetos como esses, para um desenvolvimento mais completo dos alunos. Vocês chegam a trabalhar tanto na oficina, e aí você, que está falando de uma área completa, de um projeto, né? Sim. Vocês chegam a comunicar o trabalho de vocês com as outras disciplinas? Sim. Como? A gente interage mandando fotos e fazendo com que o nosso trabalho seja divulgado dentro da escola, valorizando esse trabalho que os alunos fazem. Eles se sentem importantes dentro daquilo. Tem toda uma questão de exaltação, não só da eletiva do crochê, como das outras eletivas. Por exemplo, a eletiva que um outro colega faz, eles fazem, às vezes, palha italiana. Então, eles distribuem, servem a palha italiana nas outras salas, nas outras eletivas. Eles se sentem orgulhosos de terem desenvolvido alguma coisa que não é servido dentro da casa deles, na Cidade de Deus. Trabalha a autoestima, né? Trabalha a autoestima. No caso do yoga, a gente trabalha muito com a questão da língua portuguesa, porque cada postura tem um nome em sânscrito. Ah, olha só, isso vale a pena, pelo seguinte, estava rolando uma discussão aqui, o yoga, a yoga. Aí eu falei, não, vou fazer o roteiro, vamos saber como é que a gente escreve isso. Então, vamos lá. Pela norma culta da língua portuguesa, a ginástica, a atividade, né, o gênero é feminino. Então, a yoga. Mas, se a gente for na fonte, não é isso, professora? Em sânscrito. Em sânscrito é... O yoga. O yoga. Então, olha só. A yoga, o yoga estão corretos, tá? Você pode usar das 2 formas. Exatamente. E dentro do yoga, a gente trabalha muito com a questão da língua portuguesa, porque tem uns nomes que para eles são super engraçados, que é em sânscrito, né? Por exemplo, Virabhadasana, que é uma posição do guerreiro,
E eles ficam tentando pronunciar e escrever Virabhadasana, mas ao mesmo tempo a gente faz o link com a língua portuguesa, né? Já trabalha dígrafo. Então tem todo um link também com a língua portuguesa principalmente. E se a gente pensar no crochê, você tem matemática aí, Tem. você tem Diagramas, geometria, tem. né? Você trabalha com isso tudo. Sim, os diagramas, as receitas são puros diagramas e tem matemática nisso. Então, você vai contar os pontos. Olha, façam 10 correntinhas. Quantas, professor? 10 correntinhas. Eles fazem 12. Não, peraí, tem que desmanchar. Volta tudo e conta de novo. 1 até 10, vamos lá, 10 correntinhas. E eu faço no quadro e eles vão lá e contam e vão fazendo 10 correntinhas. Sem contar que se a gente pensar no design de cada peça, você também tem uma questão aí de geometria, Sim, né? tem. O próprio desenho. Até a própria ilusão de ótica, né? Se você olhar para esse suplá de uma determinada forma, gente, você eu vou vai pegar ter o uma celular aqui. você vai ter uma ilusão de ótica até quando você Olha, para mim, isso aqui é uma daquelas rosáceas que a gente tem nas grandes catedrais, sabe? Sim, sim. Aqui, gente, o trabalho do professor. E, professora, eu vou te fazer uma pergunta que é inevitável. Reação dos alunos, meninos e meninas participam, como é que é isso? Esse burburinho chegou nos pais, como é que foi? Chegou e chegou muito bem recebido, foi muito bem recebido. Os alunos, eles têm uma ampla receptividade. Desde o início, os alunos gostam muito da eletiva, tanto meninos quanto meninas. Não tem, você não viu bullying, preconceito, nada disso, Eu professor? nunca tive um episódio na escola de meninos que dissessem: ah, essa disciplina é de mulherzinha, ah, essa disciplina é de garota. Nunca houve, nunca chegou aos meus ouvidos que alguém tivesse falado qualquer coisa nesse sentido. Existe até uma certa disputa para querer participar. Alguns garotos querem participar da disciplina. E, professora, tem conflitos com os pais, com as famílias, no sentido... Eu vou jogar abertamente aqui, tá? Vamos falar, às vezes, no preconceito religioso, né? Uma questão de diversidade. Inicialmente, nós tivemos alguns problemas, sim, porque automaticamente as pessoas que não conhecem o yoga associam, lógico, a uma religião, como o hinduísmo, o budismo, que, óbvio, tem um vínculo, né? Mas é extremamente relevante ressaltar que é possível você praticar o yoga desvinculando o yoga dessa questão religiosa, né? Porque dentro do yoga existem princípios de ética, por exemplo, que não estão vinculados ao religioso, né? Yoga em sânscrito significa união. União entre o seu corpo, a sua mente e o seu próprio espírito. Você se emocionou agora quando você foi falar sobre o significado. Porque o significado é muito bonito, né? E se todas as crianças e as famílias tivessem consciência disso, que o quanto é importante a gente se conhecer, se respeitar, se entender para que a gente viva bem num grupo, a sociedade já estaria bem diferente, né? Agora, para vocês dois, eu vou já para a interatividade aqui, mas eu acho que essa pergunta cabe agora nesse momento. Qual a importância de abrir para esse tipo de conhecimento, para esse tipo de informação, para desenvolver várias habilidades, porque a gente está falando de cognição aqui, uma parte do cérebro que tem a ver com memória, concentração, leitura, matemática, tudo isso envolvido, mas a gente também está falando de outras habilidades, que vai passar pela habilidade socioemocional, sim, que é a questão, por exemplo, a gente está falando do crochê, errou lá na frente, tem que voltar, então você tem que ter paciência, tolerância, resiliência, né? O respeito ao próximo. Qual a importância da escola pública se abrir para essa, pelo menos para essa oportunidade de refletir sobre isso dentro da própria escola? Eu sinto, Flávia, que cada criança vive num ambiente em que eles precisam aprender a fazer trocas. E eles precisam aprender a fazer trocas porque dentro de casa eles têm tudo muito imposto. Na sociedade em que eles vivem, tudo lhes é imposto. Dentro das comunidades onde eles vivem, tudo lhes é imposto. O silêncio lhes é imposto. Então, eles precisam aprender a fazer trocas. Então, as disciplinas como yoga,
como o crochê, que exigem o toque, a resiliência, a paciência, persistência, ensinam determinação, ensinam a vontade de querer continuar. Eu tenho essa sensação de que quando eu estou ensinando algum ponto para o aluno e ele tem a vontade de desistir, eu ajudo, pego na mão dele e falo, olha, é assim, ó, tá vendo? Vamos fazer junto. Eu literalmente faço o ponto pegando na mão do aluno. Vamos fazer junto? Aqui, ó. Ele sente que é possível. E isso se reflete não só para fazer uma peça de crochê, uma pequena peça de crochê, como também para fazer uma operação matemática, para fazer memorizar alguma coisa da minha disciplina como o inglês, para entender, e isso está refletindo na minha disciplina. Em alguns aspectos, os meus alunos do crochê, na minha disciplina, estão indo bem, estão se desenvolvendo. Eu posso perceber isso. E essa interação, essa necessidade do desenvolvimento de uma cognição ajuda no desenvolvimento das matérias, das disciplinas, da interação pessoal, faz com que eles entendam que a vida é muito mais do que apenas pegar matéria na escola. A vida é literalmente uma rede, né? É uma rede. É feita de pontos costurados entre tantos fatores, É né? uma malha. Eu vi que você estava concordando quando ele estava falando sobre afeto, que Sim. isso é uma coisa que tem que ser... Tem que ser trabalhada dentro da escola, né? É papel fundamental da família, mas a escola também tem sua responsabilidade nisso, de ajudar o desenvolvimento dessa autonomia e principalmente do aluno entender as suas emoções. Hoje em dia a gente vê que a maior parte dos nossos conflitos, tanto dentro da escola quanto na sociedade em geral, são problemas de aspectos socioemocionais, né? Que, se não forem trabalhados desde cedo, nos geram grandes perdas, como nós temos visto. Especialmente entre os meninos, né? Muito. Os meninos têm uma dificuldade muito grande de reconhecer e trabalhar o que sentem. O que sentem, sim. Os meninos especialmente, né? Até porque o desenvolvimento dos meninos é um pouco mais lento e diferenciado. Para conseguir externar o que sentem, eles têm que passar por muitas barreiras. A barreira do eu não posso ceder, a barreira do eu não posso chorar. E ensinar uma disciplina como o crochê vence todas essas barreiras de uma única vez. Imagina, é quebrar várias barreiras ao mesmo tempo. E eu acho que você consegue passar uma mensagem maravilhosa através de pontos, através de um relaxamento, né? Através de uma meditação. Olha só, a gente tem aqui a participação da Cláudia Marques, que diz: tenho o prazer de trabalhar com a professora Helena no CIEP Adão e digo que é de grande ajuda o yoga para a harmonia e o equilíbrio dos alunos que participam dessa atividade. Olha aí, viu, professora Cláudia? Obrigada pela participação. É a voz de um outro professor, né? Eu acho que a participação dos pares é muito importante para que esse trabalho dê certo. E quando a gente tem o retorno do par, né, que consegue visualizar o benefício que a atividade de um professor com uma turma está levando para a escola inteira, acho que é fantástico. É fundamental, Flávia. Na verdade, assim, todo e qualquer professor que esteja assistindo a gente, em qualquer lugar, você teve uma ideia, eu aprendi isso com uma professora minha chamada Márcia Oliveira, você teve uma ideia, você pode achar que é bobeira. Não pense que é bobeira. Tente, faça, peça ajuda ao seu diretor, peça ajuda ao colega de trabalho, porque esse projeto pode transformar, sim, a vida de um aluno que seja, mas é de extrema relevância naquele momento. Não desistir da sua ideia, do seu projeto, porque você está ajudando na transformação dessas crianças. Você falou de resultados. Por exemplo, na minha primeira turma, que foi uma das maiores referências que eu tive, a Júlia, uma das nossas alunas mais proeminentes no crochê, ela aprendeu os rudimentos, porque eu não ensino a fazer um suplá. Eu ensino a fazer um coraçãozinho, eu ensino a fazer um paninho desse tamaninho assim, eu ensino 4 pontos básicos. A Júlia aprendeu a fazer coisas que superaram aqueles paninhos básicos. Ela aprendeu a fazer touca, aprendeu a fazer tapete,
ela aprendeu a fazer bichinho, ela aprendeu a fazer várias coisas. Então, ela extrapolou aquele ponto do ficar na aula da eletiva. Ela foi além e me surpreendeu muito. Então, às vezes você ensina uma coisa que parece ser uma coisa simples, mas você abre uma porteira, né, uma pequena dobradiça, mas a dobradiça move uma porteira tão grande. E pode não parecer grandes coisas agora, mas faz uma diferença enorme na vida de alguém lá frente. Você acabou de me trazer o exemplo da Júlia, você falou dos resultados, né, de redução mesmo de ocorrência, né, de agressividade. Vocês chegam e já falou sobre o andamento nas outras disciplinas, mas vocês chegam a perceber alguma mudança significativa mesmo, assim, em determinados alunos ou no grupo como um todo, que você fala assim, não, foi um divisor de águas, a partir daqui esse aluno, essa turma tem uma outra visão até mesmo para a escola. Vocês chegam a perceber isso? Eu tive uma aluna que foi um caso muito interessante, em que a mãe dela não era presente, né, na unidade escolar e ela começou a praticar o yoga. E depois de 1 ano e meio eu conheci a mãe dela. Ela veio na escola me perguntar o que eu estava fazendo com a filha dela, porque a filha dela chegava em casa e falava assim, mãe, respira, você precisa se acalmar. Você está gritando à toa. E aí, olha como é que são as coisas. Através do yoga, né, a mensagem que a filha trouxe para ela em casa, de respiração, de tranquilidade, a mãe veio até a escola querer saber o que está acontecendo na escola, porque a filha dela está diferente. Então, para mim, foi muito gratificante, porque ali, na verdade, ocorreu uma transformação na vida da minha aluna e, consequentemente, atingiu a família, né? E, a partir dali, a mãe se tornou super parceira. Para mim, foi muito gratificante. Olha, a gente já está indo aí para os 3 minutos finais de #Educa, mas tem mais pergunta aqui. Roseli Pereira, o professor Fábio percebeu se os alunos passaram a demonstrar mais segurança na realização das suas tarefas? Sim. Acho que a Roseli faz crochê, hein? Né? Tem uma questão Sim. assim, o pessoal que faz mesmo crochê e tricô tem, né? Tem segurança, tem mais segurança. Eles se sentem mais firmes a realizar as tarefas, é muito bom. Olha, o Guilherme está perguntando, Guilherme Reis, há algum exercício de yoga que podemos fazer com os alunos para melhorar o nível de concentração na aula? Sim, a gente pode fazer um pranayama, que pranayama, na verdade, são respiratórios. Opa, vamos lá. Já pode ir ensinando. Estamos podem ser sentados, finais, mas vamos embora. Os alunos podem estar sentados. Posso ficar mesmo. aqui nessa posiçãozinha? Exatamente. Coluna ereta, né, as mãos sobre os joelhos. E, na verdade, nós podemos fazer uma respiração de 3 segundos, que é inspirar em 3 segundos, segurar em 3 segundos e expirar em 3 segundos. E, automaticamente, com o tempo, essa contagem vai aumentando. Então, a gente inspira em 3, segura em 3 e expira em 3. Acho que eu fui mais ansiosa, gente. Perdi o ritmo total. O cinegrafista está até olhando ali no canto do olho e está vendo. A pessoa é ansiosa, foi além. Né? Hoje em dia eu estou em 7 com ele. Já chegamos aos 7. Ai, meu Deus. Olha, está muito melhor do que eu, gente. Mas é ótimo, é excelente. É um excelente exercício para fazer antes das provas, na semana de prova, que as crianças ficam agitadas, nervosas. Pranayama. São os respiratórios. Olha só, a gente tem aqui assistindo a gente Layara Dias, Estela Dias, Cristina Engelke, Sônia Salomão, Esther Dias, Carla Leite, Guilherme Reis, Thiago Gomide, Diego Abreu, Vera Lúcia Martins, Valdete Diogo, Mari Turler, acho que é esse o seu nome. Desculpa se eu pronunciei errado, viu? É Mary. É Mary. É Mary. É a família toda. Mary Turler, Vera Conceição, Jande Diogo, né? Jande Diogo. Olha, é bom ter um professor do lado que vai corrigindo toda a pronúncia. Jande Diogo estão assistindo o #Educa. Muito obrigada pela participação de vocês e pela audiência. Professores, se outros professores que estiverem assistindo a gente, outros colegas de outros estados, tiverem a mesma vontade que vocês e não sabem por onde começar, como que eu faço? Conversar com o diretor da escola, com o coordenador pedagógico, ter uma ideia inovadora, se tem o crochê, ou se tem o fuxico, se tem alguma outra coisa, conversar com o coordenador
e ver que você acredite na sua ideia. O mais É importante possível, é né? acreditar na sua ideia. Eu acredito muito na ideia do crochê, tenho certeza que os alunos também gostam e, apesar de críticas, levar o projeto à frente. Tudo isso que o professor falou e, acima de tudo, conhecer a sua turma, conhecer o seu aluno. Se você conhecer o indivíduo que você está trabalhando, você vai entender as necessidades que ele tem. Sim. Obrigada, gente, pela participação, professor Fábio, Heloísa, muito obrigada. agradeço. Obrigada a você que acompanhou o Hashtag Educa, a gente já está aí terminando no laço. Mais informações você já sabe, nas nossas postagens e no portal da Multirio. Então vamos lá, respirar, concentrar e crochetar, porque vale a pena e dentro da escola. Eu aguardo vocês. Até o próximo programa. Tchau!